Livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 11 a 16. Para quem gosta de títulos, essa palavra pode nos falar sobre precisamos urgentemente. Precisamos urgentemente. Vamos ver o que precisamos urgentemente. Vou ler. Versículo 11. Todo o povo de Deus anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais valiosas, mais estimadas, a troco de mantimento, para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o ímpio. Amados, na realidade, o que está se passando aqui? Vou dar uma introdução antes de nós entrarmos realmente nos tópicos da palavra. O povo de Israel aqui, o povo de Deus, havia se distanciado de Deus. O povo de Deus aqui havia se distanciado da intimidade com Deus. Eles não estavam mais buscando o coração de Deus. Eles não estavam mais conectados à voz de Deus. Os ouvidos deles não estavam mais sensíveis ao que Deus queria falar com eles. Eles estavam indo após outros deuses. Estavam buscando preenchimento em coisas materiais, idolatrando coisas, pessoas, objetos e outros deuses no lugar de Deus. Um povo que havia sido tirado da terra do Egito, um povo que havia experimentado tantos livramentos em Deus, agora estavam cada vez mais distantes do Consolador, cada vez mais distante do que Deus queria e sonhava em realizar neles e através deles. Um povo que estava com o coração empedrado. Um povo que já não valorizava mais o ouvir Deus, o andar com Deus. Este era o povo nesta época. E Lamentações foi o choro de Deus através do profeta Jeremias. Foi Deus chorando, gemendo, falando o quanto ele estava sofrendo por ver o povo que ele tanto amava, ignorando-o, desprezando, sendo indiferente a ele e aos princípios dele. Esse era o quadro que Jeremias foi usado para escrever Lamentações. E logo aqui no versículo 11, fala que o povo de Deus, todo o povo de Deus, estava gemendo à procura de pão. E eles estavam dando aquilo que eles consideravam de mais valioso, de mais estimado. Eles estavam dando para poder ter as suas forças restauradas. Porque eles já não estavam se alimentando de pão. E as suas forças estavam se esvaindo.
indo embora. E o que acontece, amados? O que acontece é que hoje, trazendo para os dias de hoje, grande parte da igreja está gemendo diante dos problemas da vida, está entrando numa roda de murmuração e de azedume, e está sofrendo de forma amarga com as pressões, principalmente nesses momentos de grande seriedade que antecedem a volta de Jesus, porque eles não estão comendo do verdadeiro pão. Eles se distanciaram tanto da intimidade com o verdadeiro pão que é Jesus, se distanciaram tanto do Senhor Jesus, se distanciaram tanto da palavra de Deus, que estão tentando buscar motivações que gerem forças e alegria neles em coisas que não são verdadeiro pão. Estão buscando alegria e motivação em festas, gospel, motivações e força em eventos, em apetrechos e parafernálias dentro dos templos, em modismos, porque já não conseguem encontrar o caminho do verdadeiro alimento, do verdadeiro pão que sustenta. Hoje nós vemos grande parte da igreja gemendo de inanição espiritual. Já não comem mais da palavra de Deus todos os dias, porque já não valorizam a palavra de Deus como pão que alimenta. Amados, quando nós deixamos de nos alimentar do pão verdadeiro, que é Jesus Cristo e a sua palavra, o nosso coração vai empedrando. Vamos perdendo a sensibilidade espiritual. E aí quando vem as pressões, nós ficamos desesperados, como aquele povo ali em Lamentações estava. E aí então, para voltar a ter de novo aquela sensação de força e de ânimo, nós começamos a abrir mão do que há mais valioso na nossa vida para poder novamente comer qualquer coisa que nos fortaleça. Vivemos numa sociedade, não só dentro da instituição religiosa evangélica, mas vivemos numa sociedade faminta de vida, faminta de paz, faminta de alegria, faminta de verdadeiro sentido para a vida, faminta de princípios familiares, princípios de relacionamentos, princípios de educação, princípios de ética, princípios e valores. Uma sociedade faminta de força para continuar de pé e prosseguir. Uma sociedade faminta de um pão verdadeiro que traga verdadeiro sustento. Muitos estão perdidos, sem direção, desesperados. Estão negociando princípios, estão negociando valores para tentar encontrar qualquer pão que volte a sustentá-los. Estão negociando princípios de caráter. Estão negociando o amor da família, estão negociando princípios familiares, estão negociando princípios de educação de filhos, estão negociando princípios de ser esposa e ser marido segundo o coração de Deus, estão negociando princípios do casamento em troca de pães aparentemente suculentos, mas bolorentos em seu interior. Como igreja, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Abre lá em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32. Olha o que diz. Diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo,
Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, Deus, quem vos dá. Versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu, Jesus, sou o pão da vida. O que vem a mim, Jesus, jamais terá fome. E o que crê em mim, Jesus, jamais terá sede. Olha o que diz no versículo 48, diz assim, Jesus falando: eu, somente eu, sou o pão da vida. Até o 51, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este que vos fala é o pão que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Eu, Jesus, sou o pão, e eu darei minha vida. E eu darei minha vida para dar vida ao mundo. E a minha vida é a minha carne. Jesus, ele deu a própria vida dele para dar vida ao mundo. Ele é o pão que desceu do céu. Você não tem como ter sentido na sua vida. Você não tem como ter princípios na sua vida. Você não tem como ter uma alegria verdadeira, independente das circunstâncias. Você não tem como gozar de uma paz que não oscila de acordo com as circunstâncias, se você não comer diariamente do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus e a palavra dele. Jesus é a palavra viva. Jesus é o verbo vivo. O verbo vivo de Deus. Jesus é a expressão exata, viva e prática do amor e da vida de Deus Pai. Abre lá em João, volta um pouquinho. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 4. Olha o que diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo com V maiúsculo, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Versículo 10 de João capítulo 1 diz assim. Versículo 10. O verbo, e esse verbo é Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo fala de sistema maligno, não o conheceu. E diz aqui no versículo 14 ainda de João capítulo 1. E o verbo, e esse verbo é Jesus, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça de Deus e de verdade de Deus. E vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus Pai. Jesus, ele é o verbo vivo. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a palavra viva. E ele se expressa através da Bíblia. Ele se manifesta através do louvor e da adoração. Ele não quer ser um enfeite na sua vida que só é lembrado nos cultos. Ele não é um bibelô na sua vida. Ele precisa ser o pão vivo que você deseja comer de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, sempre. Ele quer andar com você e quer que você ande com ele. Ele é o verbo vivo. Quando você abre a Bíblia, você não está lendo um livro de Agatha Christie, de história, de suspense, de drama. Não, você está lendo o verbo vivo, a palavra viva. Quando você lê os evangelhos e vê a vida de Jesus, você conhece o caráter, você conhece o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é a expressão exata de Deus. E é somente pelo sangue de Jesus. Não é no seu esforço, amado, é na sua escolha. Você escolhe comer de Jesus. Você escolhe comer da palavra. Mas não é honra e mérito seu. Essa escolha só é permitida pelo sangue de Jesus.
É pelo sangue de Jesus que você tem um livre acesso ao alimento e à presença de Deus.